Vamos analisar agora o edital do concurso dos Correios com conteúdo programático de conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade. Conhecimentos gerais para o concurso dos Correios basicamente envolve conteúdos, em sua maioria, de geografia e uma parte de história, certo? Mas a maior parte envolve conteúdos relacionados à geografia. Então, são 5 tópicos. O primeiro tópico, noções básicas de cartografia. Então, envolve orientação, então, pontos cardeais, elementos para utilizarmos na orientação de espaço. Então, é um conteúdo aqui que ele não é tão comum aparecer em concurso, mas pela relação com o órgão, que é a empresa pública Correios, que utiliza bem coordenadas geográficas, localização, espaço, entrega de correspondências. Então, é um conteúdo que tem relação com o cargo. Então, esse conteúdo é um conteúdo que tem mais detalhes, é um conteúdo que envolve siglas. Então, pode ser o primeiro desafio, já o primeiro conteúdo aí do edital de conhecimentos gerais, o que traz um nível de complexidade por não ser tão comum em provas, mas que dá para aprender tranquilo, certo? O segundo tópico é aspectos físicos do Brasil e meio ambiente do Brasil. Então, é um conteúdo mais genérico. Ele vai falar sobre o clima, os diversos climas do Brasil, vegetação, relevo, hidrografia, ecossistemas. Então, é um conteúdo que envolve classificação de diversos ecossistemas, relevos do Brasil. Então, o Brasil ele é bem diverso quanto a isso. Então, nesse tópico 2, requer do candidato o estudo dessa diversidade da natureza, diversidade do relevo, da hidrografia presente no Brasil. Certo? Então, é importante que você compreenda esses ecossistemas e toda essa diversidade. Tópico 3, organização do espaço agrário. Então, mostra, de certa forma, como o meio agrário ele foi surgindo como um meio com a população mais presente, depois um êxodo rural, depois a parte de mecanização, e até chegarmos ao momento mais moderno de diversas estruturas tecnológicas presentes no meio agrário. E aí mostra justamente a atividade econômica, essa modernização, conflitos ao longo da história. Então, esse conteúdo ele mostra uma parte histórica com geográfica também, né, de ocupação e desenvolvimento de um setor importante, que é um dos principais setores atualmente no Brasil. Dinâmica da população brasileira. Então, aqui também mostra um histórico de como a população brasileira foi ocupando diversas áreas no território, certo? Então, o que gerou um crescimento populacional, em alguns lugares, uma perda da população, uma diminuição, então fala de êxodo, fala de movimentos migratórios, certo? Então, algo que dá para estudar tranquilamente. O quinto, formação territorial e divisão política e administrativa. Então, como o Brasil tem essa divisão política e administrativa. Então, as federações, como essa divisão ela vai possibilitar a governança do país, dos estados, do município, os poderes. Então, é algo que envolve a estrutura de como o país ele é organizado, político e administrativamente. E um conteúdo histórico-geográfico, certo? Então, é interessante aqui, o que foge um pouquinho é o primeiro tópico, mas os outros 4, eles têm relação com a ocupação do território, com a formação tanto do país como dos movimentos populares ali nos diversos setores, né? Principalmente agrário e populacional. Então, esses 5 tópicos, eles vão ser responsáveis por 10 questões de conhecimentos gerais, e cada questão valendo meio ponto, então totaliza 5 pontos nessa prova, que a prova vale
60, certo? Código de conduta ética e integridade. Então, esse conteúdo é um código de conduta de como deve o funcionário dos Correios, da empresa pública Correios, se portar em diversos momentos. Então, vai mostrar algumas regras, é uma legislação mesmo, certo? Então, a norma a se seguir vai mostrando lá os tópicos, e esse material aqui, ele já é indicado exatamente a fonte, porque é uma norma e ela teve uma atualização em 7/10/2021, então deve-se estudar essa última atualização, que é a que está em vigor, e aí são situações éticas e de comportamento. É um conteúdo bem interessante, quem já estudou ética no serviço público tem muita coisa similar, porque são condutas que devem ser tomadas e no bom exercício da função, certo? Então, aqui é um tópico só, mas que envolve uma norma, não é grande essa norma, mas que precisa ser estudada nos seus detalhes, por ser um conteúdo pequeno, dá para o candidato fazer um bom estudo ali até se aprofundar para acertar praticamente todas as questões aqui. Então, a diferença de conhecimentos gerais na hora da abordagem na prova para código de conduta ética e integridade é que conhecimentos gerais ele trata de conteúdos bem genéricos, então a fonte de estudo é muito importante, porque as questões de concurso, elas podem cobrar tópicos que não estejam no teu material, se não for um material que entenda bem as necessidades da tua prova. Já o Código de Conduta Ética e Integridade, como é uma norma já padrão, então todas as questões vão ter relação com essa norma. Então, é uma boa chance de você estudar bem essa norma e garantir essas 5 questões. Cada questão vale um ponto, no total são 5 pontos. Então, isso pode ser decisivo na tua prova. Estude bastante esse código de conduta e todas essas situações que ele traz ali, do que é permitido, do que não é, do que é obrigado a fazer, do que é facultativo, enfim. É para isso que os códigos de condutas dos órgãos, das empresas, eles existem justamente para guiar uma boa função, um bom exercício da função, certo? Então, é isso que temos desses 2 conteúdos programáticos do edital do concurso dos